Ei, gente, meu nome é Larissa e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a importância da visita domiciliar. Ela pode ser realizada por médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e agentes comunitários em saúde, que orientam os pacientes sobre prevenção de doenças, realizam educação em saúde e acompanham portadores de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Fisioterapeutas, psicólogos, dentistas também podem realizar VDs de acordo com as demandas do paciente. As equipes de saúde da família e a equipe de atenção básica realizam esse tipo de serviço em indivíduos que tenham menor complexidade, ou seja, estão mais estáveis, já estão com o tratamento controlado das suas doenças e talvez tenham algum tipo de dificuldade para chegar até a unidade de saúde. A prática de visitas domiciliares permite que o cuidado seja mais humanizado, mais direcionado às vulnerabilidades e particularidades do indivíduo. Então é preciso que o profissional esteja atento à estrutura familiar, à infraestrutura do domicílio e também ao apoio social que esse indivíduo recebe ou não. No videocast de hoje, nós trouxemos entrevistas que realizamos com uma técnica de enfermagem e um ACS da Unidade Básica de Saúde de São Pedro para poder entender a visão profissional deles acerca da VD. E também entrevistas com usuários da mesma UBS para poder saber o que eles acham da VD e qual é a importância que ela tem para eles. Bom, gente, a gente está aqui hoje com o Matheus, ACS aqui da UBS de São Pedro, e a gente gostaria de saber como que vocês se organizam para poder fazer as visitas domiciliares, o que vocês fazem nela, durante ela. Eu quero que você explique pra gente. Tá bom, tudo bom? Bom dia, boa tarde, pode segurar? Então, a visita funciona de algumas formas, né? A gente tem alguns grupos que são prioritários na nossa visita, como hipertensos, pessoas idosas, crianças. Então a gente tem alguns grupos que a gente tem que voltar com maior frequência do que um outro grupo. Então a gente analisa eles sempre, a gente tem nossa base nos dados que a gente tem, que fica no sistema, a gente consegue puxar todos os dados das nossas áreas, das nossas ruas, e aí conforme isso a gente organiza. E aí eu gosto de organizar sempre e tentar ir na casa de todos os pacientes pelo menos uma vez por mês. E algumas pessoas eu tento ir mais de uma vez. Igual, criança, quando acaba de nascer, eu tenho dois recém-nascidos da minha área, um, se não me engano, tem 15 dias, o outro tem acho que um mês e pouco. E aí eu tento ir até para ter um controle maior de vacina nesse primeiro momento. Idosos também, a gente vai pelo menos todo mês. E hipertenso, diabético, aí vai depender da condição de saúde da pessoa. E aí se é uma pessoa que já não tem tanta essa questão, uma pessoa mais jovem, na faixa ali de uns 30, 40 anos, que não tem nenhuma comorbidade, a gente consegue espaçar mais a visita. Então a gente sempre dá prioridade para as pessoas que têm prioridade, que são os idosos, crianças e pessoas com comorbidade. Principalmente hipertensão e diabetes, porque são doenças crônicas com tratamento a longo prazo. E aí isso impacta diretamente na funcionalidade do posto. Porque essas pessoas elas têm receitas que vão sendo sempre de 6 meses. Então, quando ela tem algum problema no meio do percurso, a gente tenta evitar dela vir só para isso. Então, a gente está sempre fazendo isso até para o médico saber se a medicação está fazendo efeito, para saber se precisa de trocar alguma coisa. Então, a gente tenta fazer esse controle mais próximo dessas pessoas para isso. Para até se der algum problema, a gente está ali mais próximo. E também para poder diminuir a questão da quantidade de pessoas vindo até o UBS por uma necessidade que não é tão importante. Né? Com certeza. Tem alguns dados agora que foi mudada a questão da atenção primária, que pede para a gente ter um maior número de agendamento. E essas pessoas, como elas já têm um controle dentro da unidade, elas já saem daqui já tendo a marcação, sabe? Então, isso ajuda nos nossos dados. Não como a CS, mas como uma equipe, como realmente a unidade. Tem que ter mais agendamento do que a pessoa precisar de vir na fila. Então a gente tenta fazer serviço para a pessoa vir fazer sua consulta, depois voltar só na próxima. Não precisar de vir aqui na fila, que aí enche, e é uma pessoa que já vai ter um controle, sabe? Bom dia, Rose, tudo bem? Eu queria saber de você como que funciona o processo de visita domiciliar aqui na UBS. Como que vocês se preparam, né? O que vocês levam? Como que funciona quando chega essa demanda para vocês? Primeira coisa da visita domiciliar, o primeiro elo nosso é com os agentes de saúde. Eles é que, na maioria das vezes, trazem essa demanda para nós, por causa da busca ativa que eles fazem, as visitas, né? Então, a partir daí que a gente faz um estudo, né? A gente vê o que a gente pode ser realizado, qual é a primeira demanda dele, é receita, é uma consulta mais específica para a gente estar levando algum tipo de exame, né? Marcando algum tipo de exame. E daí, feito esse estudo basiquinho, assim, rapidinho, sobre o que deveríamos, né, levar, aí a gente prepara o material. Se for uma primeira consulta, só para a gente saber, né, como é o sistema da casa, quem mora, quem são as pessoas, né, que tem esse contato direto, quem cuida, né, porque às vezes quem mora não é o cuidador, se a pessoa mora sozinha, né, então isso tudo é bom para a gente fazer essa primeira visita, né, e aí depois, quando o paciente não é assistido pela gente, ou quando troca a equipe, alguma coisa assim,
primeira coisa que a gente faz é fazer uma coleta de sangue, ver como estão as taxas desse paciente, para ver o que a gente pode melhorar, uma vitamina que precisa ser repor, que a maioria das visitas mesmo, a gente vê que o paciente é acamado ou com mobilidade reduzida, né, que são as principais diferenças nisso aí. Tem alguns casos que não é o agente de saúde, né, que o próprio filho ou algum vizinho traz essa demanda para nós, né, olha, o paciente lá, eu fiquei sabendo que ele está sozinho, ele não está conseguindo ir. Mas geralmente o elo principal é o agente de saúde, que aí depois vai eu, técnica, o enfermeiro e o médico para visita, né? Para poder fazer esse primeiro contato e depois, aos poucos, renovar uma receita, mostrar um resultado de exame. E assim a gente vai, né? Tendo esse contato maior. Ok. Na sua perspectiva, assim, qual seria o maior desafio? Mas o maior desafio é esse. São as áreas vulneráveis também, né? Porque às vezes você tem uma maior dificuldade de chegar no local ali, né? Da visita. E essa outra parte, de quem mora com ele. Que às vezes são pessoas que não estão cuidando direito, aí você tem que ter uma maior conversa, ensinar, né? Mesmo que a pessoa não tenha noção de nada, mas só de ter a vontade de querer fazer, né? Esses são os maiores desafios pra gente. Ok, muito obrigada pela sua contribuição, viu? Obrigada. Senhor Lauro, na sua visão, qual você acha que é a importância da visita domiciliar para o senhor e para outras pessoas também? É importante a gente pode se abrir, explicar os problemas que às vezes a gente não tem tempo de falar com o médico em hora de consulta, porque sempre apertado correndo. Mas então eu acho muito importante, que geralmente a visita não se trata só de médico para paciente, não. A presença de vocês é como um papo entre o psicólogo. Né? A presença de vocês estimula muita gente, não só eu, como outros doentes que vocês visitam. Que bom, fico feliz que o senhor acha isso. E como é que tem sido o senhor lidar com a situação que o senhor tem passado e tem vindo a gente visitar o senhor, agente de saúde, algum enfermeiro? Não, nós temos aqui o médico de família. Inclusive, eles estiveram aqui, minha esposa que sabe o dia que teve, aquela marca ali, é aqueles médicos que vêm. Então, uma vez o doutor Felipe, né, ele veio aqui. Agora, dessa segunda vez, veio uma enfermeira-chefe, ela é do posto aqui. Nós trocamos ideia, viu como é que está a situação. E quanto ao uso desse oxigênio, para mim não está tendo problema, não. A única dificuldade é quando eu tenho que ir numa consulta na cidade, eu tenho que levar ele com muito cuidado por dentro do carro, e é meio apertado esse carro hoje, então a gente tem que ir com cuidado. E a durabilidade dele também é muito pouco. Se eu precisar usar ele, é 3 horas de durabilidade que falaram comigo que tem. Então eu costumo, às vezes, ir ao médico, você fica 1h30, 2 horas esperando, isso lá embaixo, né? Que aqui no SUS, aqui em cima, no posto, aí a gente pode usar. O pessoal já conhece, aí eles abrem uma deferência, né? Se tiver muita gente na frente, o próximo que questiona sou eu. Por causa eu tenho até uma indicação da médica, que eu estou com problema de fazer esse tratamento em casa. Então eu não posso ficar muito tempo sem o oxigênio. Aliás, não posso ficar sem hora nenhuma, entendeu? Por isso que é importante ter a visita domiciliar, que você não precisa tantas vezes no médico. Quando consegue vir aqui é bom, né? E esse foi o nosso videocast. Nele, a gente trouxe a importância da visita domiciliar para o cuidado integral do paciente, uma vez que, indo conhecer onde o paciente vive, com as pessoas com quem ele compartilha do seu dia, a gente pode entender as reais necessidades do paciente, e não só aquilo que ele precisa no momento em que ele vai procurar o serviço de saúde. E assim, a gente consegue oferecer um cuidado integral para o dia a dia dele, melhorando assim a qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado do nosso videocast. Muito obrigada e até a próxima!